Bem-vindo ao Pré-Calouro. A aula de literatura de hoje vai falar do arcadismo. É o terceiro movimento na sequência. Primeiro foi o quinhentismo, lembra do Padre Anchieta, depois o barroco do Gregório de Matos e agora o arcadismo. Nesse movimento vão brilhar três autores famosos: o Tomás Antônio Gonzaga, que escreveu Marília de Dirceu, o Basílio da Gama, famoso autor de Uruguai, você lembra? E o Santa Rita Durão, que produziu o Caramuru. O material completo da aula, inclusive com exercícios e respostas, você encontra no nosso aplicativo. É muito importante que você reconheça em dia de prova os dados técnicos do arcadismo. Primeiro deles, movimento que durou no Brasil de 1768 a 1836. Veja, são mais de 70 anos de literatura, mas comparado com o Barroco durou muito mais, porque durou mais de um século e meio. Lembra? Setecentismo é em homenagem àquela sequência de quinhentismo, o Barroco foi chamado de seiscentismo, e alguns críticos tratam o arcadismo como setecentismo. O Grupo Mineiro é em homenagem ao local em que o movimento nasceu, lá em Vila Rica, atual Ouro Preto, Minas Gerais. E às vezes Arcádia Mineira, porque o nome arcadismo deriva da Arcádia grega. Aqui no Brasil, passaram a chamar o movimento de Arcádia Mineira. E o nome mais importante depois do nome original é neoclassicismo. Por quê? Neo significa novo e classicismo é o movimento da literatura portuguesa na época da descoberta do Brasil. Conclusão: neoclassicismo é uma referência à imitação que os poetas do arcadismo faziam com relação à linguagem do classicismo. Vamos conhecer os detalhes do arcadismo aqui no Brasil. Qual foi o primeiro livro? Chama-se Obras Poéticas. A data é importante, 1768, e é poesia lírico-amorosa. O primeiro autor é o Cláudio Manuel da Costa. Veja bem, ele ficou na história da literatura exatamente porque começou o arcadismo em terra brasileira. E onde esse movimento surgiu? Não foi na capital do Brasil, que naquela época era em Salvador, na Bahia. Foi em Vila Rica, atual Ouro Preto, Minas Gerais. É importante você saber relacionar literatura e história. Qual é o painel histórico na época do arcadismo? Primeiro, a origem do movimento. Não nasceu em Portugal, nasceu na Itália e na França, mas de qualquer modo na Europa. O nome arcadismo provém de Arcádia, é uma região da Grécia que simboliza folcloricamente morada de pastores. O movimento filosófico que influenciou todos os autores do arcadismo é o iluminismo. Havia, então, por conta do iluminismo, um ideal de liberdade que aqui no Brasil se transformou na Inconfidência Mineira, e a evolução tecnológica da época foi o emprego da energia a vapor. Os escritores do arcadismo sofreram influência direta do iluminismo, um movimento francês que contaminou o modo de ser e de pensar daquela época, e acredite, as ideias não findaram, continuam até hoje. Por exemplo, Charles Montesquieu, naquela época, pensava em três poderes independentes: o executivo, o legislativo e o judiciário. E olha como isso foi tão forte na época que continua até hoje. Mais um filósofo famoso do iluminismo. Já ouviu falar em Jean-Jacques Rousseau? Olha o que ele pensava na época a respeito da sociedade. Tinha que ser baseada na justiça, na igualdade e na soberania do povo. Se nós pegarmos justiça e igualdade, só falta colocar a palavra fraternidade para coincidir com os três pilares da Revolução Francesa. É importante que você faça um paralelo com a situação brasileira da época. Essa soberania do povo é que motivou políticos importantes da época, pensadores e até poetas, a fazer a Inconfidência Mineira. Outro filósofo importante do iluminismo é o Voltaire. Olha a posição dele naquela época. Primeiro, o ataque ao clero. Leia-se, ataque à Igreja Católica. Segunda posição importante dele, fazer críticas ao absolutismo, traduzindo, críticas aos poderes do rei. E o terceiro tópico importante era defender a liberdade de expressão. Pense bem, se ainda hoje nas democracias a liberdade de expressão é importante, nós devemos essa postura ao filósofo do iluminismo chamado
François Voltaire. Vamos conhecer as ideias do iluminista Diderot. Para ele, a ciência era a base para o desenvolvimento e para o progresso humano. O que ele pensava sobre política na época? Que a política consegue resolver todas as diferenças sociais. O que ele imaginava ou criticava a respeito de religião? Deveria ficar restrita à formação do comportamento humano. E sobre tecnologia, ele acreditava que o desenvolvimento econômico das nações só poderia acontecer num meio tecnológico. Qual era a situação brasileira na época do arcadismo? Primeiro ponto importante, Brasil colônia. Para você ter uma ideia, os 3 primeiros movimentos da literatura ocorreram na época do Brasil colônia. O segundo tópico importante foi a descoberta de ouro em Minas Gerais. Sabe qual foi a consequência disso? É que houve um deslocamento econômico-cultural da Bahia e de Pernambuco, que eram as capitanias do Nordeste, para Minas Gerais e para o Rio de Janeiro. Só para você ter uma ideia da consequência disso, antes de o arcadismo terminar, vai haver a mudança da capital federal da Bahia para a cidade do Rio de Janeiro. Outro detalhe curioso, a sociedade da época era muito rural, portanto não havia vez para a literatura. Começava a surgir, então, uma sociedade urbana consumidora de arte. E, por último, a consciência política começava a se acentuar. Em que sentido? Os brasileiros começavam a desejar a independência com relação a Portugal. Características do arcadismo. Você já imaginou que os movimentos literários normalmente nascem para combater as ideias do movimento anterior? Lembra qual era a característica mestra do barroco? Era a linguagem culta, sofisticada. Então o arcadismo nasce com essa postura de oposição ao barroco. Daí que os versos poderiam ser feitos, mas eles não levavam muito a sério, sem rima. Você pega um poema, por exemplo, do Basílio da Gama, O Uruguai, todo poema foi feito sem rima. E a valorização da natureza. De onde veio essa ideia? O próprio nome arcadismo, folcloricamente, lá na Grécia, simbolizava uma região em que moravam poetas e pastores de ovelha. Daí nasceu a ideia de que o movimento tinha que falar de campo, tinha que falar de natureza, coisa que não ocorreu no movimento anterior. E nasceu até uma palavra, pastoralismo. Era uma espécie de postura do poeta que se imaginava, veja bem, apenas se imaginava um pastor de ovelhas. O camarada era advogado, era, de certo modo, erudito, né? Ou tinha uma linguagem sofisticada, mas na hora de escrever, ele produzia textos numa linguagem simples, como se fosse apenas um pastor de ovelhas produzindo poesia. Vamos conhecer mais características importantes do arcadismo. Uma delas é a simplificação da linguagem, mas entenda bem, não é a linguagem comparada com a de hoje, é a linguagem da época em relação à linguagem praticada pelos autores barrocos. Sabe qual é a consequência disso? É que a frase, principalmente na poesia, passa a ser escrita, produzida na ordem direta. Os versos já têm a liberdade de não rimar, os famosos versos brancos, e a menor incidência de antíteses. Por quê? Porque o barroco fazia das contradições uma espécie de marca registrada. Outra característica do movimento arcádico é o cultivo da poesia amorosa. Veja bem, se nós pegarmos a poesia barroca, nós teremos mais a poesia satírica do Gregório de Matos. Agora, o que vai predominar em todo o período chamado arcadismo é a poesia lírico-amorosa. Uma mania da época, uma tradição da época, o poeta não usava o nome original. Ele ia pesquisar na mitologia grega e terminava usando pseudônimos. O mais popular é o Dirceu, que é o pseudônimo do Tomás Antônio Gonzaga. E acredite, o poeta precisava de inspiração para escrever. Então ele inventava uma musa. Na maioria das vezes ele inventava, mas de vez em quando a própria namorada ou esposa também servia de inspiração para produzir a poesia lírico-amorosa. Musas do arcadismo. Virou mania na época. O poeta só escrevia se estivesse inspirado. Essa inspiração podia nascer de um caso amoroso de verdade,
mas também podia ser pura fantasia. Tudo indica que o Cláudio Manuel da Costa, que inaugurou o movimento aqui em terra brasileira, ele inventou a Anísia e a Eolina. Talvez nem inventasse isso, ele copiou da mitologia grega esses nomes que parecem estranhos para todos nós. O Tomás Antônio Gonzaga se apaixonou pela Maria Doroteia, uma história de amor bem interessante que ele contou no livro Marília de Dirceu. O que ele fez? Arranjou um pseudônimo para a namorada, daí Marília. O Silva Alvarenga, tudo indica que inventou uma musa, que não era uma mulher de verdade, com o nome de Glaura. E o Alvarenga Peixoto realmente casou-se com a Bárbara Eleodora, que até aparece na história do Brasil. Portanto, a musa que inspirou os poemas amorosos do Alvarenga Peixoto era a própria esposa, que ele imortalizou com o pseudônimo de Bárbara. Outra mania interessante do arcadismo era a adoção de um nome falso, os famosos pseudônimos. Por exemplo, Cláudio Manuel da Costa, na vida real, era advogado e era político. Na hora de fazer poesia, ele se transformava no Glaucete Saturnio. O Tomás, também advogado e político, escrevia poemas e assinava com o pseudônimo de Dirceu. O Basílio da Gama, que produziu o poema épico, ele é autor do famoso Uruguai, assinava os seus poemas com o nome de Termindo Cipílio. O Silva Alvarenga, também político, assinava a poesia amorosa com o nome de Alcindo Palmireno. E o Alvarenga Peixoto intitulava-se Eureste Fenício. É muito importante associar o período literário ao gênero explorado na época. Por exemplo, no arcadismo predominou a poesia lírico-amorosa. Quem fez esse tipo de literatura? O Cláudio Manuel da Costa, com obras poéticas, depois o Tomás Antônio Gonzaga, com o livro Marília de Dirceu, e olha, de todos os autores e de todas as obras, é o Tomás e a Marília que vão ficar na memória de todos os brasileiros. O Silva Alvarenga escreveu um livro denominado Glaura e o Alvarenga Peixoto escreveu obras poéticas. Cuidado com a confusão. Nós temos dentro do arcadismo 2 livros com o mesmo título, obras poéticas. Um do Cláudio Manuel da Costa, que é de 1768, portanto a obra que inaugurou o arcadismo, e o outro do Alvarenga Peixoto, com o mesmo título, Obras Poéticas. O gênero épico foi explorado por 3 autores famosos do arcadismo. O Basílio da Gama produziu o Uruguai, em que ele já mostra a aproximação entre o colonizador português e os índios. Santa Rita Durão produziu o folclórico Caramuru e agora uma aventura amorosa do Diogo Álvares Correia, colonizador português em terra indígena. E o Cláudio Manuel da Costa escreveu Vila Rica apenas para fazer uma homenagem à sua terra natal. Dentro do arcadismo, só um autor fez poesia satírica, chama-se Tomás Antônio Gonzaga. O nome da obra, Cartas Chilenas. Isso em prova de vestibular é um prato cheio. Adivinha por quê? Porque antes do arcadismo, lembra, no Barroco, o Gregório de Matos ficou conhecidíssimo como poeta satírico. Olha o detalhe. Se numa prova cobrarem poesia satírica do século XVII, é o Gregório de Matos. Mas se for poesia satírica do século XVIII, aí é o Tomás Antônio Gonzaga, dentro do movimento chamado arcadismo. Vamos conhecer a vida e a obra do Cláudio Manuel da Costa. Primeiro detalhe, é brasileiro, nasceu em Vila Rica, atual Ouro Preto. Fez direito em Coimbra, era uma espécie de tradição. Quem podia fazer faculdade na época ia para Portugal. Participou da Inconfidência Mineira, que é o nosso movimento de pré-independência, e ainda hoje tem 2 famas, a de jurista e a de sonetista. Suicidou-se na prisão, que é uma versão oficial, mas muitos acham que ele foi assassinado. Pense comigo, o que pode aparecer numa prova de vestibular sobre o Cláudio Manuel da Costa? O primeiro dado importante é o fato de ter inaugurado o arcadismo no Brasil. É uma fama histórica. É bom lembrar a data, 1768, e o nome do livro chama-se Obras Poéticas. Segundo dado interessante, pseudônimo. Olha, se você souber que ele é o Glaucete Saturnio, pode resolver uma questão inteira no dia da prova de vestibular. Outro detalhe atrelado ao poeta, as musas inspiradoras da poesia lírico-amorosa. Lembre, são 2, a Anísia e a Eolina. Importante o tipo de poesia que ele compôs. Compôs a poesia lírico-amorosa e a poesia épica.
e a especialidade do poeta era fazer sonetos, coisa que nós herdamos do Barroco. 3 temas básicos você encontra na poesia do Cláudio Manuel da Costa. O amante infeliz é muito comum na poesia lírico-amorosa. A tristeza da mudança das coisas em relação aos sentimentos, também outro tema bastante explorado. E a oposição entre o Brasil, que ele trata de colônia, e Portugal, que ele trata de metrópole, também muito comum, mas ele deixa transparecer que a felicidade está na colônia, está num ambiente rústico, e a tristeza ou a infelicidade num ambiente civilizado, ou seja, na metrópole. O poeta deixou só 2 livros, Obras Poéticas, que contém a poesia lírico-amorosa, e Vila Rica, que contém a poesia épica. A aula de hoje fica por aqui. Dê um like no nosso vídeo e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Não esqueça, todo o material de apoio com exercícios e respostas está no nosso aplicativo. Bons estudos!